Ô Glória, mais isso aqui. Sai, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus. Sai, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus. Ô Glória, missionária Crise acabou de entrar. Está meio escuro, vou ver se consigo melhorar esse aqui. Ô Glória, missionária. Ô Cris, pede pra participar da live. Agora. Eita Glória. Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus. Tô tentando adicionar a missionária Cris aqui na live. Deixa eu cumprimentar você que já está aqui. Jéssica, paz do Senhor. Joilma, a paz do Senhor. Cláudia, a paz do Senhor. Letícia, paz do Senhor. Tatiane, a paz. Martinha, paz do Senhor, meu. Vê mais quem tá aqui. Flores, a paz do Senhor Jesus. E eu sigo aqui tentando adicionar a Cris. Ô, Glória. Deixa eu pôr um louvor aqui. Enquanto a gente vai tentando adicionar.
Marcelo, paz do Senhor Jesus, querido, boa noite. Vamos lá, gente, peraí. Acho que agora foi, hein? Deu certo? Ah, até que enfim, tá Glória. Ah, agora deu certo. Não pode, meu filho. Que levante é esse? É normal, né? Gente, como eu tô pretinho, olha, misericórdia. Eita, a benção de Deus. Ô, Glória, o pessoal tá entrando aí, ó, Cris. Tô vendo? Tô aqui compartilhando o É isso aí. link e vamos para cima. Ô, Glória. Deixa eu ver quem entrou aqui, ó. Kelly Cristina, paz do Senhor. Breno, a paz. Pedro, oi, Pedro. Pedro é meu vizinho. Paz do Senhor Jesus, querido. A Diane Sardanha, paz do Senhor. É isso aí, gente. Ô, Glória. Cris, vai falando com o povo aí que eu já volto. 5 minutos, a gente espera chegar mais alguém aí, certo? Compartilha, compartilha, gente. Compartilha que vai ser é um tema polêmico, mas necessário, né, para ser tratado. Identidade. O que danada é Vou identidade? ali pegar o E invite aqui, crente senão tem vocês vão ver só a identidade? sombra, só. E crente tem Já volto. identidade? Acho que tem que zelar por ela. É um assunto que é necessário ser tratado na igreja, em todos os lugares. Eu falo na igreja porque é o meio que nós estamos inseridos, né? O público que nós fazemos parte, o público gospel. Então, é preciso sim ser falo com propriedade. Crente tem que zelar por sua identidade, tem que ficar se camuflando. Não. Vocês concordam? Depois eu posto, Breno, quais são os tópicos abordados. Mas aí você segue até o fim que você vai ver. Vai ser um bate-papo. Quem quiser interagir, fazer pergunta, ou até mesmo postar temas para sugestões de próximas lives, manda ver que depois a gente vê o que faz. Estuda os temas e vai para cima. Mas são assuntos que são necessários serem tratados, né? A questão da identidade, as pessoas hoje estão, no geral, mas eu falo público cristão, evangélico, é, muda, se adapta de acordo para agradar pessoas, situações. Mas será ser isso que Jesus faria no nosso lugar? Ele mudaria para agradar pessoas? Ele mudaria para se adaptar a situações? Será que foi isso que ele fez? A gente lê falando, ele dando seus ensinamentos através das parábolas, usando a sua cultura judaica. Ele, em algum momento, ele se camuflou de quem ele era para agradar os fariseus? Será que a gente não faz isso também? Algumas vezes? Nós não fazemos o contrário do que Jesus fez? A reflexão é essa. Tiago, meu filho, chegue, cadê você? Tô chegando. Chegue, chegue. Tô trazendo luz, Cris. Ah, pois traga. Traga que o povo tá chegando. Vai compartilhando, gente. Compartilha, faz pergunta e vamos para cima. Traz temas para as próximas lives. Algum tema que você acha interessante, que você acha que é pouco abordado. E vamos trabalhar junto. Breve eu quero fazer uma live para falar sobre um determinado projeto que eu tenho, né? É mais assim algo pessoal, mas eu creio que é em prol do reino de Deus. E breve estaremos falando sobre isso, Tiago. Passou, Tiago. Olha. Ah, dá pra me ver agora? Eita, ó. Dá. Que nem aquele versículo de Gênesis. Faça-se a luz. Olha. Meu Deus.
Pronto, agora sim. Lá estão com quantas pessoas aí? Tá, Glória a Deus. Pastor 12 Marcos pessoas. Justino, Vamos paz lá. do Senhor. Fernanda Monteiro, a paz. A Martinha só dá risada. Minha benção, minha nega. Ricardo. Vamos lá, Paulo Julias, vamos falar sobre identidade cristã na noite de hoje. Essa live abençoada. Essa minha amiga, que é uma benção, a missionária Cris Alves. Obrigado, viu, Cris? Fala essa live com a gente aí, De é uma nada. benção. O áudio tá bom? Tá dando para me ouvir bem aí dessa vez? Que a última live minha voz ficou ó, lá embaixo. Perfeito. Tá, você que está assistindo a gente, se você quiser fazer alguma pergunta nos comentários, pode fazer, por favor, acerca de identidade cristã. Irmão Azarias, a paz do Senhor Jesus, querido, boa noite. O que é identidade? O que você pensa sobre identidade cristã? E vamos deixar uma pergunta aqui no começo dessa live, aí até o final a gente tenta responder. Pode ser? Tá? Vamos responder juntos, né? Eu, você, quem participa e vamos que vamos. Fechou. Tá, o que que a gente entende quando a gente fala sobre identidade cristã? Bom, na verdade, pelo menos, vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio. Todo mundo tem uma identidade. Ninguém é ninguém. Todo alguém é alguém. Nossa, que, né? Fui fundo agora, que filosofei. Todo alguém precisa ser alguém e todo alguém tem uma identidade. É que nem caráter. Tem gente que fala que existem pessoas sem caráter. Eu não concordo. Todo mundo tem um caráter. Uns têm um bom caráter, outros têm um mau caráter. É a mesma coisa identidade. Todo mundo tem uma identidade. O que a gente precisa é identificar qual é a sua identidade, qual é a minha identidade, qual é a nossa identidade. Já que o tema hoje é identidade cristã, quem somos nós como cristão? Como é que o mundo nos vê como cristão? Como é que eu me vejo como cristão? E como será que Deus me vê, ou que Deus te vê como um cristão? Isso é muito importante saber. Um texto que eu separei como base para essa live, um dos textos, Cris, está em um segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 9. O texto diz assim, vou ler para você. Vou ler o 8 e o 9, tá? E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E o texto-chave, versículo 9. E ela disse a seu marido, eis que eu tenho observado, isso aqui é muito importante, vou até marcar aqui na minha Bíblia, ó. Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que isso quer dizer? Olha o que o escritor do capítulo 4 do segundo livro dos Reis está dizendo. Que existia uma casa, existia uma mulher e o seu marido, e eles sempre estavam observando quem era Eliseu. Eliseu tinha uma identidade. Qual era a identidade de Eliseu? Era o santo homem de Deus. É uma pessoa que dá testemunho cristão. O problema é que muita gente fala assim, mas ela só quem me conhece é Deus. Só quem me vê é Deus. Só quem pode falar de mim é Deus. E o texto diz o quê? E as pessoas que te observam, qual a identidade que elas veem em você? Elas te veem como um cristão que tem um testemunho a qual elas podem abrir a porta de suas casas para receber você? Ou é aquele tipo de crente igual Jonas, que quando descobre quem você é, fala assim, ó, joga fora do barco, senão a gente vai se afundar. Eu estou seguindo esses dois parâmetros, Cris. O que você acha? Olha só, você pensou nessa questão aí do profeta, e eu também fui um pouquinho aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, né? Quando Paulo fala que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Lógico que nessa questão nós temos uma sociedade que nos observa a todo tempo, nos avalia, é um estigma, marca de Cristo, chamamos de identidade? Já vai, Azarias, a gente já responde. Tem uma sociedade que nos observa a todo tempo, nos mede todo instante as nossas palavras com as nossas atitudes.
Por exemplo, a Cris tem uma identidade lá no púlpito, ela é alegre, ela é falante, né? É popular, todo mundo conhece. Quem não me conhece, meu Deus do céu. E isso é que eu tô lá no púlpito, é essa imagem que eu passo. Certo. Quando eu desço do púlpito e eu tô indo lá para a padaria comprar pão, a identidade do púlpito é a mesma da minha vida cotidiana, fora da igreja? Pelo que eu vejo dentro da palavra que você falou aí, é. O profeta, ele era o mesmo profetizando, ele era o mesmo passando na rua, tanto que ele era observado, e quem fala dele não é ele. Quem fala dele é a mulher. Sim. Era como se ele falasse assim, ó, eu prego lá, na igreja, mas eu vivo fora, e você que testifica de mim. Tem uma frase Você vai ver, do... Desculpa, Cris, pode falar. você vai ver que o rei Davi, eu estava aqui analisando, ele era o mesmo, ele manteve a identidade dele. Ele foi a mesma pessoa que matava o urso-leão antes de ser levantado como rei. E ele foi a mesma pessoa com os mesmos princípios depois que ele se tornou rei. Ele não mudou. Ele falou assim: olha, não é a coroa que vai mudar quem eu sou. A coroa, muito pelo contrário, só me traz muita responsabilidade, muita responsabilidade com o povo e para com Deus. Mas a minha essência, tocar harpa, compor louvores, ser o adorador, ser aquela pessoa que quando peca, rasga as vestes e fala, Senhor, pequei, sou eu não, a coroa não pode pesar na minha essência. Porque uma vez que a coroa pesar na minha essência, Deus vai me tirar do reinado. Porque Deus, ele gosta de tratar com essas pessoas, que muda. Né? Pode falar, Tem uma frase pastor. que eu gosto bastante, se eu não me engano, é Charles Spurgeon, que escreveu é assim: pregue a palavra e, se necessário for, use palavras. Ou seja, aquilo que as pessoas veem em você fala mais alto do que aquilo que você fala. Porque palavras são artificiais. É muito artificial você apenas falar. Mas o seu testemunho fala mais alto do que você. Então, isso que você falou é interessante. Agora, mais interessante ainda é que você estava falando de Davi, né, Cris? E Davi era uma pessoa que ele não disfarçava quem ele era, não. Tem algumas mensagens Hum, aqui que eu prego, eu gosto muito de Davi, porque as pessoas roteiam hoje que o cristão, que o homem de Deus, que uma mulher de Deus, eles têm que viver bem 24 horas. Eles roteiam o crente como se o crente não pudesse passar prova nem adversidade. E o que acontece? Por conta desse ensinamento, muitas pessoas acabam ocultando como elas estão de verdade. É igual essa mesma mensagem de Sunem. Quando alguém pergunta assim para a viúva, ela com o filho dela morto em casa, pergunta: olha, vai, tudo bem? E ela tem que dizer: olha, sim, vai, tudo bem, sendo que as coisas não estavam bem. Mas eu acho interessante porque Davi, dentro desse contexto, era uma pessoa que ele dizia para Deus quem realmente ele era, independente da situação que ele estava. Por exemplo, quando eu falo de identidade, olha como é que Davi se identificava diante de Deus. Não é à toa que esse homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos assim de Davi, Davi escreveu os Salmos 23. Certa vez, Davi está cheio de coragem, está cheio de fé, está cheio de força, né? Está com a estima lá em cima, uma fé inabalável. Ele escreve Salmos 23, o verso 4, que é conhecido praticamente por todo mundo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Gente, eu fico pensando o que passa na cabeça de Davi para ele dizer, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Olha a fé que esse homem tem. Quem olha para Davi, que escreveu os Salmos de 23, fala, não, esse homem é crente. Esse homem tem uma fé inabalável. Esse homem tem uma autoconfiança em Deus terrível. Só que o mesmo Davi que escreveu os Salmos 23 é o mesmo Davi que escreve os Salmos 31. No Salmos 31, Davi está aí escondido numa caverna, dizendo para Deus: Deus, eu estou esquecido no coração deles, estou como um morto e eu me sinto como um vaso quebrado porque os meus inimigos procuram me matar. Então, eu vejo que Davi ele não tem problemas em rasgar
a alma dele e dizer para Deus, ó, hoje eu sou assim, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Ele não tem problemas de chegar diante de Deus e dizer assim, olha Deus, hoje o Davi tá top. Hoje o Davi não tá. O mesmo Davi que escreveu os Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. É o mesmo Davi que escreve o Salmo 70, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Olha, Cris, que Deus está me entregando aqui. Muitas pessoas deixam de receber bênção porque elas não são sinceras com Deus de quem realmente elas são. Elas não são sinceras Sim. com elas mesmas e querem que Deus abençoe a partir do momento que você não chega a ser sincero diante de Deus. É um tipo Sim. de identidade. Eu já falei bastante. Eu só argumentei em cima do que você falou. O Breno falou assim, ó, exatamente, a palavra convence, mas as atitudes arrastam. Quando vemos as atitudes em uma pessoa, nos convence muito mais do que palavras. Breno, concordo com você. As atitudes sempre vão falar mais do que palavras. Por isso que Jesus era lindo, Cris. Eu leio o Evangelho segundo escreveu João, eu me apaixono por Jesus. Porque Jesus, ele fala e ele faz. Ele fala e ele faz. Igual aqui, eu estou falando, você está ouvindo. Agora é sua vez de falar, eu vou ouvir. Eu vejo a identidade como coisa que ela é formada, né, de acordo com as nossas influências, desde o nosso nascimento, de acordo com as nossas influências culturais, criação dos pais, o meio, a sociedade, isso vai nos formando. Sim. Tá, hoje eu tenho uma identidade, que ela foi formada lá desde a infância, eu já era falante, já era alegre, só vai se adaptando. Adaptar não é mudança. Eu falo que é assim, a Cris, a minha identidade, claro que tem momentos e situações que eu não posso me comportar como me comporto em casa, no meio de amigos, de pessoas íntimas, do meu marido, da minha filha, né? Mas tem coisas que precisam, que estão enraizadas em mim e em você, que eu não posso camuflar. Um exemplo, a minha forma de falar. Isso faz parte da minha identidade, de uma influência cultural. Sim. Eu não posso falar paulista, né? Paulista porque eu moro em São Paulo e para agradar algumas pessoas que já me criticaram pelo meu jeito de falar. Falar meio arrastado, né? Fala meio cantando, eu não posso mudar. Uma vez que eu mudar isso, eu estou deixando minha identidade de lado para agradar pessoas. Davi falava assim, olha, eu fui escolhido como rei, Deus que me escolheu. A identidade, ele já sabia do primeiro dia, do meu nascimento até meu último dia do reinado, último dia de vida. Ele sabe quem eu sou. Agora eu preciso apresentar isso para os homens, porque tem muito isso também. Pessoas que é uma coisa, né, nas igrejas, nos púlpitos, e quando a gente começa a puxar um pouquinho mais, a gente fala, oxi, isso é um personagem. Que diabo é isso? Parece que são pessoas que vivem dupla personalidade, Uma né, que personalidade. tem duplas identidades, que se adapta. Qual é o nome daquele bicho que camufla? Camaleão? Que eu não estou lembrando. Camaleão. Isso! Na frente da Cris mostra uma coisa, na frente do Tiago é outra, na frente. E você, na verdade, você não conhece. Eu acho que nem essa pessoa, na verdade, se conhece. Tá ouvindo? Ouvindo. É como se ela se perdesse e ela acabasse se tornando camaleão para se adaptar a pessoas e a lugares. Mas que identidade! E o pior, a coisa mais triste é que isso é comum da gente ver no nosso meio cristão. Se a palavra fala, seres imitadores de Cristo, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a palavra fala para sermos imitadores de Cristo. Em nenhum momento você vai ver Jesus, né, Yeshua, ele largando de falar da cultura dele, Eu tô largando ouvindo, de Cris. falar Tá falando hebraico, aqui. ele em nenhum momento ele largou, ele não falou que o pai dele era carpinteiro, que a mãe dele era Maria, uma mulher simples. Em nenhum momento você vê Jesus camuflando a identidade dele, a cultura dele, a maneira dele falar para agradar os fariseus. Não, Jesus. Ele fala assim, eu nasci de família pobre, sou de família pobre, meu pai é carpinteiro, é isso que eu tenho para oferecer e é isso que eu sou. Está impregnada a cultura judaica, eu sou judeu e não vou mudar.
independente dos fariseus que se levantem contra Sim. mim. Eu não posso mudar para me adaptar. Ô, Glória. Nós estamos com 21 pessoas. Será que a gente consegue chegar a 30 pessoas nessa live aí, Cris? Vamos aqui compartilhar. Vamos aqui divulgar. Povo, compartilhem aí a live. Você já passado por alguma situação dessas? Gente que está assistindo a gente, pessoas, de você conhecer alguém e falar, nossa, eu tinha uma visão, né, de púlpito e quando eu conheci eu me decepcionei. Gabriel, pega Você já passou por o isso? notebook pra mim, por favor. Você já passou por isso? Ou então, se não me decepcionei, me surpreendi, foi uma surpresa boa, ou então falar assim, poxa vida, nada a ver, que decepção. Você já passou por isso? Eu já passei. Já passou, Thiago? Até hoje. Até hoje a gente passa, porque a gente cria expectativas em cima de uma máscara, né? Mizila tá aqui falando, conheço várias, sim. Só que a máscara, ela não carrega identidade. A identidade está por trás da Tá por máscara. trás E da nós máscara. vemos a máscara. Sim. Aí quando a gente conhece o que está por trás da máscara, vem a tal da decepção. Aí você fala, poxa vida, eu que estava querendo uma máscara, e o negócio não é assim. Ó a decepção. Isso e o que é mais triste, Thiago, é que isso acontece no nosso meio. Não é longe, não. É no nosso meio mesmo. Nosso meio. Sim. Ô, Cris, Pertinho. voltando a falar de identidade cristã, você citou o texto de Coríntios, né? E eu lembro, há uns minutos atrás, você disse uma fala de Paulo. Paulo disse assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? O próprio Paulo, depois ele fala em Efésios assim, sejam imitadores de Deus. Eu fico pensando, uma pessoa, para bater no peito, igual Paulo, e fala assim, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, é porque ele tem certeza da sua identidade cristã. Quando eu falo de identidade cristã, você falou algo interessante aí, que eu até marquei aqui, o pensamento que veio sobre a minha mente. Você tem que se parecer com Cristo. A sua identidade cristã, você tem que ser semelhante a Cristo, se parecer com Cristo. Por exemplo, quando Jesus estava preso e chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, ó, você pode falar que não, mas o teu jeito te denuncia. Você parece com ele, você fala como ele, você anda como ele. Porque ele estava tão atrelado a Cristo, andou tanto com Cristo, que apegou, absorvendo a identidade de Cristo. Quando eu olho para isso, eu lembro de um termo chamado. Não tá lá, não, filho? Não. Eu lembro de um termo chamado. Eita, peraí. Procura lá, papai, filho. Papai? Isso. Desculpa, gente. Eu lembro de um termo, quando a gente fala em se adaptar com aquilo que nós, com a realidade que nós estamos vivendo, Cris, a gente pode chamar isso de endoculturação. Endoculturação. O que seria endoculturação? É a habilidade que você tem de absorver os costumes de uma terra que não é sua. Por exemplo, você deu um exemplo aí. Se você é paulista, você aqui, você é brasileira, por exemplo, e você vai para a França, e você passa lá alguns anos na França, e depois você retorna para o Brasil. Você retorna com todos os costumes que você viveu lá na França, com um sotaque, com a vestimenta, com a culinária, com todos os costumes de lá, endoculturação. Então, a partir do momento que eu quero assumir uma identidade cristã, eu preciso me parecer com Cristo. Eu preciso ser igual. A ideia é essa. Eu não vou dizer ser igual a Cristo, que seria petulância demais, mas eu preciso me aproximar mais a minha semelhança com Cristo, porque a proposta dele conosco foi esta. Ele diz, ó, vos criei segundo a minha imagem e segundo a minha semelhança. Então, se um momento que eu me aproximo de Cristo, que eu começo a andar com Cristo, que eu começo a conviver com Cristo, e de que maneira que eu faço isso? Uma vida regrada. Ô filho, obrigado. Uma vida regrada na oração, no jejum, na santidade, parando de cuidar tempo da vida das pessoas para cuidar tempo da minha vida, parando de se dedicar mais à vida das pessoas para se dedicar à minha identidade cristã, quanto mais eu procurar, mais eu vou me parecer com ele. Tiago fala no capítulo 4, no versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me pareço com Cristo. Por que vem as decepções? Porque tem pessoas que não andam com Cristo, mas querem mostrar
que elas são de Cristo. Por exemplo, é aí que vem as decepções. Eu estava assistindo essa semana, não sei se você assistiu, viralizou na rede social a live do pastor Eliseu Rodrigues com o pastor Leonardo Salles. Você viu isso daí, Cris? Eu não assisti, mas eu ouvi alguns comentários. Eu não tive tempo de assistir, mas eu vi a polêmica, né? Não, eu assisti. Eu sou sincero, eu assisti para você. E o que, que eu observei? As pessoas falando, "Ah, mas que decepção. Nossa, mas são dois homens de Deus. Mas são dois pastores se gladiando. Mas são dois pastores que têm um ministério consolidado, um atacando o outro." Eu começo a entender o seguinte: opa, a partir do momento que eu falo que eu tenho uma identidade cristã, que eu me pareço com Cristo, mas que as minhas atitudes não aproximam quem está perto de mim de Cristo, então eu vou viver isso aí que você me falou. Eu vou ter uma dupla personalidade. Eu vou dizer que eu me pareço, eu vou dizer que eu sou, eu vou dizer que eu faço, eu vou dizer que eu tenho, mas as minhas atitudes vão mostrar o contrário. Isso é perigoso. Gente, deu para entender? Deu. E eu vou te falar só para resumir tudo que você falou. Eu sou prática. Eu tenho orado para Deus, ele sacudir o tapete das igrejas em geral, dos quatro cantos do Brasil. Para Sim. as máscaras caírem e mostrarem realmente as identidades. Precisa, Cris. Precisa. Porque hoje, vamos ser bem sinceros, eu sou cristã, 14 anos, era para ser bem mais, né? Mas infelizmente a gente dá uma desviadinha, quebra a cara. Jesus, ele, né, lança o anzol e nos traz de volta, graças a Deus que ele me trouxe. E eu perguntei a Deus um tempo atrás, Senhor, porque tem tantas pessoas que têm muito conhecimento intelectual, espiritual e busca, o Senhor não levanta assim, né? E Deus falou comigo, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento espiritual, que têm capacidade espiritual, tem até conhecimento intelectual, Sim. mas não tem estrutura emocional para ver o que está atrás dos bastidores e permanecer de pé. É isso Por mesmo. quê? Porque tem muita gente que quando começa a pregar e começa a vir convites, eu sempre saio para pregar, você também, Thiago. A gente acaba sabendo de muitas coisas, de Os pessoas que bastidores. estão lá sentado do nosso meio. E quando termina o culto, a gente sabe de algumas coisas, quando chega em casa, chega algum zap e a gente, "Ah, fulano de tal, certeza, mas fulano de tal tá com a agenda cheia." Ah, a gente fica assim, ó. Se não for uma pessoa que tiver uma estrutura emocional, espiritual, mas emocional boa, a pessoa fala, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu falo, é uma identidade que quem tá ouvindo a palavra, olha e fala, nossa, mas que cara top, hein? Ainda vou chegar nesse nível. Ô, Senhor, abençoa que eu ainda pregue como ele, que eu louve como ele ou como ela. Quando a gente vai ver só a máscara e o povo tá tão nessa vibe de se emocionar à toa que não sabe mais o que é emoção e o que é unção, né? Essa perca dessa pandemia que fez com que nós perdemos muita gente, é muito fácil fazer o povo chorar e as pessoas não sabem discernir mais. Tá muito trocado os Sim, valores. As coisas estão muito no automático, sabe? nesse sentido. E hoje eu falo pra mim assim, quem é a Cris? A Cris é aquela tagarela da faculdade que levanta todo dia, que participa da aula, que pergunta, dá sugestão. E a mesma que está falando com você agora. É a mesma que amanhã vai estar na correria. Não, não muda, eu não posso mudar. Claro que tem pessoas que a gente para na rua, dá um abraço, tô com saudade de você. E tem pessoas que a gente cumprimenta só de oi. Isso não quer dizer que não é a Cris. São apenas graus de intimidade. Mas eu continuo com a mesma Ó, identidade. pegando isso aí que você falou, Jesus era assim. Jesus era assim. Jesus, ó, por isso que eu falo, eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus. João capítulo 4. Jesus entra lá em Samaria, manda os discípulos sair da cidade para comprar comida, estratégia de Jesus, porque Jesus queria conversar com a mulher no particular. Só ele e ela. Era o momento. Outra vez, Jesus entra num barco, acho que está em Lucas 2, Lucas 2 ou Marcos 2, não lembro agora. Jesus entra num barco, se afasta da multidão,
e começa a pregar para a multidão. João capítulo 5, Jesus entra lá no quinto pavilhão, no templo de Betesda, para falar com um homem só, o paralítico de Betesda que estava lá há 38 anos. Em João capítulo 6, Jesus está no meio da multidão, a ponto que ele tem que multiplicar pães e peixes para a multidão comer, porque a multidão sente fome. Então você vê, tem horas que é natural do ser humano, tem horas que você vai tratar com pessoas no particular, que você vai ter mais intimidade, que você vai ter mais a proximidade, e tem hora que você não quer, você vai falar no coletivo. Isso não muda a sua identidade, isso não muda quem você é. São estratégias que você vai utilizar no seu dia a dia. Exatamente. Eu penso a mesma coisa que você. É, essa questão da identidade, você vai ver Paulo. Olha a capacidade do apóstolo Paulo antes dele servir a Deus. Sim, Era um cara, falava hebraico, falava grego, ele verdade. matava os cristãos a serviço do governo de Roma, Pensando não fazer é a coisa isso? certa. Era era um cara que, assim, ele estava predestinado dentro daquilo que ele acreditava. Se matar os cristãos para ele, até ele ter o conhecimento, era a coisa certa a se fazer, ele ia até o fim. Isso fazia parte da identidade dele, determinado. Vou para cima. Se for para falar, eu falo hebraico. Se eu falar, eu falo com gentil. Eu falo com quem for. Ele tinha essa capacidade intelectual, né? Sim, Ele foi lá educado na escola de Gamaliel, uma das maiores. O cara era top, gente. É top das galáxias. É topzera. O tempo passa. Vamos conhecer Jesus. Ele não mudou a identidade dele após ele conhecer Jesus, nem um pouco. Ele continuou sendo Paulo, que falava os idiomas que falava, que tinha a influência que tinha. Ele continuou sendo Paulo, que agora, ao invés de matar, ele apenas mudou de posição, mas continuou sendo o mesmo. sim, isso é verdade. Então, assim, eu não posso, eu não posso, eu até posso mudar de posição, sim, mas eu e você, nós, como cristão mesmo, né? Jesus, ele não ficava camuflando. Não, Ele chegava lá na sinagoga, falava o que tinha para falar, e quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema. Deixa que ele vai vir um dia, vai voltar. Eu não preciso, eu não posso ficar naquela pegada de ficar querendo agradar o ego do outro, e eu tô me anulando. Eu tô tirando quem eu sou. Quando eu tiro o que eu sou, eu tô me matando aos poucos. mas quantas vezes nós já fizemos isso, Cris? Acho que a gente Olha, mudou quem a gente era para agradar quem não devia. eu já até fiz, mas se eu te contar que não foi com muita frequência, não. Essa é a cara de pau, Cris. Eu costumo não. Eu falo que quem gosta de mim, né, gosta pelos mesmos motivos daqueles que não gostam. É, quem diz isso Simples assim. é o pastor Cláudio Duarte, né? Tem gente que vai gostar de você por quem você é, e tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo. E eu vou fazer o quê? Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu falando que sou cristã, sou pregador da palavra, eu vou mudar. Para agradar aqueles que não gostam, uma vez que eu mudo para agradar aqueles que não gostam, eu tô desvalorizando aqueles que gostam de mim pelo jeito que eu sou. Eu vou ter o público que gosta e que apoia, e vou ter o outro público que desmerece, que desgosta e vai achar um monte de crítica. Eu não tenho que mudar para agradar esse. Eu preciso ter força desse, porque é esse que me motiva. E essa questão de identidade está muito impregnada em nós, e eu vejo muito como posicionamento, Thiago. Quando eu sei quem eu sou, as pessoas não me manipulam. Eu posso até fazer uma cara de besta para evitar problema. Sabe quando a pessoa está falando e a gente está olhando e achando, a pessoa está achando que a gente está concordando? Eu não Sim, estou concordando com nada? Tá bom então, a paz, dá as costas e vai embora? sim. Simplesmente isso. Eu quero mais paz do que razão. Só que, ai, Cris, eu acho bacana esse seu tipo de personalidade. Só que eu conheço muita gente que é o oposto do que você é. Que as pessoas acabam sacrificando elas mesmas para agradar quem não merece. Isso acontece dentro de igreja, isso acontece principalmente dentro do serviço, dentro do trabalho. A pessoa ela acaba
sufocando quem ela é para tentar ser o que a outra pessoa julga ser certo. Isso eu vejo com muita frequência. Eu vejo com muita frequência, principalmente dentro de igreja e principalmente dentro de trabalho. Então, o legal do que você está argumentando é porque você tem uma autoestima que, meu Deus do céu, lá em cima. Eu tenho que olhar aqui para ver a autoestima da Cris. É se valorizar. É falar assim, ó, a partir de hoje eu não mudo mais para agradar ninguém. Sabe quem me ensinou a ser assim? Eu sou muito sincero. A minha esposa. Eu tinha esse problema de ficar preocupado, com o que vão pensar de mim, né? E a pessoa não virou a cara para mim, não falou comigo hoje, é porque ela deve estar chateada, eu fiz alguma coisa que ela não gostou, e aquela preocupação. Aí quando eu conheci minha esposa, eu falei assim, meu, para de ser besta. É na lata, assim. Seja quem você é. Se gostar, gostou. Se não gostar, é porque não era para gostar. E vai vivendo sua vida. E isso mudou muito a minha vida. Hoje a gente para de fazer aquela questão de ficar usando máscara, de ficar se adaptando, de ficar se esforçando para realmente ser quem a gente é. Ou seja, eu assumi a minha identidade. Ó, o Thiago Rocha é assim, pastor Thiago é assim, pastor Thiago prega, principalmente quem prega, Cris. Eu não sei você, mas eu já desci do púlpito depois de uma pregação com o meu coração ferido, machucado assim, falando, meu Deus, hoje eu entreguei tudo e ninguém recebeu nada. Eu fui um péssimo pregador hoje. Nossa, hoje eu e saí assim, descendo do púlpito, é, me, me detestando pelo resultado que eu tinha dado. Não, hoje a igreja não deu glória, hoje a igreja não marchou, hoje a igreja não recebeu, hoje não teve, e eu ficava me cobrando. Eu falava, não, aí eu ficava assistindo pregadores que pregavam e a gente assistia, porque ninguém vai postar uma mensagem ruim na internet, né, Cris? Todo mundo só vai postar a melhor mensagem, né? Você fica assistindo a Lógico. melhor mensagem, pensando assim, nossa, esse aqui é de Deus, esse aqui. Aí você começa a querer pegar um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Daqui a pouco você virou uma salada mista e ninguém mais entende nem nada do que você está falando. Aí o que que aconteceu? Chegou um momento que eu puxei o freio de mão e falei, quer saber? Peraí, ó, meu negócio é esse aqui. Eu sou assim. Então eu não vou mudar mais o meu jeito de pregar, porque não, é esse o jeito que Deus me chamou, vou pregar assim, vou falar assim, sou pentecostal, doa quem doer, prego Bíblia, não invento história, é assim que vai, criei minha identidade. E hoje eu me sinto muito melhor sendo quem eu sou do que tentando ser uma outra pessoa para agradar quem não merece. Então, aí você fala, né? Você paulista que mora aqui, que nasceu e se criou aqui. Eu acabo, por exemplo, tem igrejas que me chamam para ministrar que eu conheço a doutrina, não usa brinco. Eu uso uma pedrinha pequenininha. Lógico que para atender aquele convite, eu não mudei a minha a minha identidade. Eu apenas tirei o brinco por respeito a Sim, quem me convidou. Mas quem vai lá é a mesma Cris que está falando aqui. É a mesma cara. Não muda. É a Cris que chega lá toda chique, né, na porta, que a gente tem que chegar para impactar, já para a mulherada olhar e falar: Nossa, mas que sandália top! E onde foi que a irmã chega e comprou, hein? Que saia linda! E aí já cria relacionamento. A crise é essa. Manhã tá falando, né? No nosso meio cristão tem pessoas assim. No púlpito é uma coisa, e fora do público é outra. Isso é lamentável. Manhã existe, ó, desde o tempo de Jesus. Mas glória a Deus que ainda tem a Cris, que é dada como louca. Sabe por que é louca? Porque tem coragem de falar o que a maioria não tem para falar. Não fala. Ai, Cris, mas você é louca? Você falou isso? Não, meu amor, não sou louca, não, eu sou corajosa. Eu falei que não, tu não tem coragem. Por quê? Isso faz parte da minha personalidade, da minha identidade. sim. Falante, alegre, tagarela, autoestima no teto. Não, E eu não um pouco deixo. mais em cima. E eu não deixo ninguém pisar na minha autoestima. Por quê, Tiago? Quando a gente conhece a profundidade das nossas raízes, eu vou te falar uma coisa. Não é qualquer terremoto que nos tira do chão. Tá, E eu conheço as minhas. segura aí. Agora vamos lá. Você, Cris, como missionária, como universitária, como psicóloga, você tem, Futura. você tem essa autoestima elevada, legal.
Mas tem gente que não, Cris. E a maior parte não é. Então, ou seja, como é que você conquistou essa autoconfiança? Como é que você conquistou essa paz? É igual o nosso irmão Ozenilde, é isso mesmo? Ozenilde Souza diz: eu prezo pela minha paz do que ficar discutindo quem está certo e quem está errado. É esse ponto de falar assim, Zineide, é minha amiga. Ozeneide, desculpa, falei errado o seu nome, perdão. Como é que eu chego a esse ponto de ter uma autoconfiança, de dizer assim, meu, eu sou mais eu, acabou, gosto quem gostou, quem não... Como é que eu desenvolvo isso? Porque isso não é algo fácil de conseguir. Olha, eu desenvolvi essas coisas, essa questão dessa autoconfiança e que depende de mim, eu vou pra cima e acabou a história. Pode puxar meu tapete, que eu tô puxando do outro lado, eu sei que eu vou chegar onde eu quero, depende de mim. Por várias situações que eu passei na vida, desde criança, histórico familiar, perca de pai muito cedo, né? Alguns históricos de infância, até mesmo rejeição. Então eu falei algumas palavras que me machucou muito, tipo, você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir. Por quê? Porque esse meu jeito de ser alegre para cima, ou cativa ou assusta de cara. Porque a Cris E, já chega e pá! e teve, assim, eu passei alguns processos desagradáveis no meio familiar, não no casamento, familiar mesmo, né? Bem antes de casada, Eu falo ali, e eu ô trouxe Rony, isso muito para beijo no mim. coração, Rony. Onde já tá dormindo, faz tempo que o Noemi, ó, lá bem quietinho, deixa lá, senão o Noemi não deixa eu fazer a live. Então, assim, aí todas as vezes que alguém, que vinha esses pensamentos de rejeição que eu passei, por palavras que me machucou demais, eu pensava assim, isso vai ser um combustível para me mostrar para essas pessoas que eu não ia conseguir, que eu fui muito além do que eles pensavam. O que isso poderia me levar a uma terapia para me passar anos tratando? Para mim, eu transformei como combustível. E muitas vezes levanto cansada, fico até tarde estudando, né, da madrugada fazendo trabalho da faculdade. Aí começa a vir essas coisas no meu pensamento. Eu escuto essas avós falando para mim, não vai conseguir, não vai ter nada, me colocando para baixo. E eu falo, não, rapidinho eu termino o trabalho da faculdade, eu abro o notebook, parece que vem uma luz e o negócio floresce. Por quê? Eu consegui tirar tudo aquilo que me puxava para baixo, fiz uma escada. E sabe qual a melhor Ah, parte? Eu vou te dar um recado, você que por algum instante ou por momentos da vida você passou pelo que eu passei. É que essas pessoas, elas têm que ouvir falar bem de nós. E não são nós que falamos de nós para elas. O nome corre. E elas têm que ouvir falar que você é uma pessoa próspera, que você casou, que você fez faculdade, que você é uma bênção. E você nem precisa falar. O seu nome corre nos quatro cantos. Ela tem que ouvir, ó, engolir seco e disfarçar aquele sorrisinho. ó, deixa eu pegar um gancho do que você falou. Ah, Marcos capítulo 2 diz assim, que Jesus entrou na casa lá em Cafarnaum, e a casa estava vazia. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar daquela casa. Tá ruim o teu áudio. Eita, vamos lá, deixa eu ver agora. Melhorou? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Melhorou um pouquinho. Alguma coisinha só. É, deixa eu começar por mim agora, tá? Deixa eu ver minha conexão aqui, Cris. Espera aí. Minha conexão tá boa. Vamos lá. E você que está aí na live, você já passou por uma situação de rejeição que isso te puxou para baixo e que fez você perder sua identidade no meio do processo? Você que está aí assistindo essa live? Alguém já deixou você confuso ao ponto de você falar não vou conseguir? Ou você se olhar no espelho e falar, poxa vida, eu ouvi tanta coisa que me machucou que eu nem sei quem sou. Você já passou por isso? Você que está assistindo essa live? Responde aí nos comentários. Ô, Cris, melhorou meu áudio? Melhorou um pouquinho. Ah, não. É pouquinho, pouquinho, pouquinho.
Ó, seguinte. E agora? Melhorou. Tá. Marcos capítulo. Vou lá, voltando. Marcos capítulo 2 diz que Jesus entrou numa casa, aquela casa estava vazia. Nunca ninguém tinha escutado falar daquela casa. Mas a partir do momento que Jesus chamou e entrou na casa, o escritor de Marcos capítulo 2 diz assim: e de repente aquela casa ficou cheia. Eu acho lindo quando o texto diz assim: e soube-se que Jesus estava em casa. Soube-se. Peraí, como é que ficaram sabendo? Jesus não saiu da casa para avisar que ele... Quem estava na casa também não saiu da casa para avisar o que estava acontecendo. Mas ficaram sabendo. Então é isso. Seja quem é, e vão ficar sabendo quem você é. Simples assim. Agora eu achei interessante o comentário da irmã Tatiana. Acho que é Tatiana, acho que é o comentário dela. Eu vou ler Tatiana e Isabel. O que ela escreveu? A Tá. realidade é que, infelizmente, se você vai pregar contra o ministério, eles querem que você pregue o mandamento do homem e não com o Espírito Santo. Tatiana, deixa eu compartilhar uma experiência aqui contigo. Certa vez eu fui pregar numa igreja, faz pouco tempo isso daí. Gente, tá bom meu áudio? Ó, dá para entender, mas estava melhor no início. Sério? O que pode ser isso aqui? Oh, meu Deus. Eu liguei e eu reiniciei o microfone, melhorou? Fala alguma coisa. Teste, teste, teste. Me- Melhorou uma coisinha. Se estiver travando, você me fala, Cris. Tá Irmã, bom, falo sim. irmã Tatiana, eu fui pregar numa igreja. Aí subi no altar, eu, minha esposa, meu filho. Aí a esposa do pastor, a pastora, chegou para mim e falou assim: hoje eu preciso que você marrete a igreja. Eu preciso que você Nossa, bata na igreja, porque isso aqui é um bando de rebelde, é um bando disso, é um bando daquilo. E ela quis determinar o que tinha que. Hoje eu quero que você pregue correção. Eu só escutei e não falei nada. Eu me sentei lá e o culto rolou e Deus falou assim: a palavra que eu dei hoje não é de correção, é de edificação, é de restauração. Aí eu falei assim: ou eu prego o que ela quer para agradar ela e a igreja, e eu mantenho a porta aberta para mim, a porta da agenda, ou eu prego o que Deus manda, sabendo que ela não vai gostar e nunca mais vou voltar aqui. Eu peguei o que Deus mandou. Perdão. Mas é a mensagem que Deus me deu. Foi uma benção, as pessoas oraram, foram até o altar. Pergunta se eu voltei nessa igreja. Nunca mais me chamaram. sim. Então, eu disse, compartilho com você essa experiência, pelo que a nossa irmã Tatiana e a Isabel ela falou. Então, isso é verdade. Hoje as pessoas elas não querem que você seja quem você é. Elas querem que você seja quem vai agradar elas. E o problema é que se ela topar com uma crise de vida, ela vai quebrar a cara. Quebra. Nunca mais ela me chama, mas eu também não me arrependo, porque onde eu passo eu deixo a minha marca. Gosto se gostar. Se não gostar, eu não vivo de igreja mesmo, de agenda. Eu trabalho e pronto. Uma porta se fecha, 10 se abre e tá tudo E certo. mesmo se vender, e mesmo se vivesse de agenda, Cris, meu, que honra. Pô, a porta lá fechou pro pastor Thiago. Fechou por quê? Porque ele pregou o que Deus quis. Ora, Isso é muito comum, porque quando as pessoas convidam para pregar, parece estar comprando um produto. E quando se produto, você põe um selo. Então você quer usar da maneira que você quer, como se você estivesse comprando a pessoa e você tem que levar um kit de palavra da maneira que o pregador, que quem não todos os casos, não é isso, mas alguma vez ou outra acontece. Quem te chamou para pregar, você tem que pregar naquele modo, daquele rótulo, daquele jeito, né? E não só daquele jeito, naquele tema. Você fica até assim, oxe, eu vim fazer o que aqui? naquele Ser só um formato. boneco? É um Naquele produto. formato e ser um boneco? Então, você omite Deus na sua vida, você apaga a sua identidade. Voltei. Vocês ouviram o que eu falei?
Agora, Não, gente, repete, por favor, eu não ouvi. Ô, Júnior, eu falei melhorou meu áudio, que. Júnior? Ô, Júnior, ouviu o que eu falei agora? Você acaba. Quando você. As pessoas, algumas pessoas nos chamam para pregar, isso já aconteceu alguma vez comigo. Umas duas vezes, né? Que ó, você tem que pregar aqui, você tem que parece que passa todo o script da igreja. Isso é muito ruim, eu não gosto disso. Eu já fico assim, vontade. Sabe a minha cara, tipo, quando a boca não fala, o semblante grita. Meu pai, o que eu tô Sim, pensando? Porque assim, uma vez que eu sou chamada para pregar e eu não deixo o Espírito Santo me usar para falar o que a igreja precisa, o que eu também preciso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou omitindo Deus da minha vida, eu estou anulando a minha identidade, eu estou camuflando quem eu sou. E sim, eu não posso fazer isso, eu não posso, porque, filho, eu sou imitadora de Cristo. E Cristo, ele foi do início do ministério até o final. Que cristã sou eu? Se eu sou uma pessoa no púlpito, embaixo eu sou outra. Que cristã é a Cris? Meu pai, o áudio dos dois travou, e agora? O que é que a gente faz? não, acho que foi. Tá me incomodando, filho. Me incomodando. O Instagram não vai A derrubar a Tati live, falou, não. a Tati travou os dois. Não tá me ouvindo, Tati? Ó, pra mim, eu tô E assistindo agora? em outro aparelho aqui, o seu tá normal, Cris. Ah. Então é isso que eu vejo, claramente. E, filho, eu sinto muito, como você falou, se topar com a Cris, não me importa de fechar a agenda, fechar a porta. Vixe, sou muito tranquila em relação a Ó, isso. Pode fechar. eu tava Me liga. conversando com um amigo meu esses dias, o evangelista Ramon Kaique. Ramon prega demais, a gente tem agenda em um. A agenda do menino é. Deus levantou e soprou o nome dele. Eu falei, Ramon, sabe por que que Thiago, eu não tenho muita agenda, eu não faço muita agenda? Porque a partir do momento que eu tiver que pregar para agradar um homem e pregar para manter a porta aberta, eu vou me tornar aquilo que eu prego contra. Por exemplo, a, aquelas mensagens almáticas, aquelas mensagens que hoje é moda, coach, né? Aquelas mensagens que o cabra chega cheio de pecado na igreja, chega cheio de demônio na igreja, e você tem que pregar que Deus está se agradando do cara, Deus não está se agradando. Deus não compactua com o pecado. Daí você prega uma mensagem de confronto, porque o que liberta é a palavra. Eu vou morrer defendendo isso. Tudo que tiver que acontecer é pela palavra de Deus. Avivamento, batismo, cura, renovação, salvação, tudo é pela palavra. Então, se a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a genuína palavra, não fizer, você acha que outra coisa vai fazer? Não vai fazer. Eu te Ô, Glória Adriana, pergunto, Deus abençoe a Adri. tu como pastor, tu acha que igreja tem identidade? Deveria ter, deveria ter. Sabe o que é que eu vejo? Por que tantas igrejas ultimamente, na mesma frequência que se abre e se fecha? Porque o conceito de quando abre já não é um conceito de igreja, de eclésia, é um conceito de empresa, de autopromoção, de autoenriquecimento. Essa igreja aí, Jesus não compactua. Essa igreja aí, Jesus Aí está você quase vai vendo fora. que no início tem uma identidade e vai se perdendo. Gente, isso serve para a igreja e serve para a gente pessoal, né? Nós, indivíduo. Toda vez que nós temos a identidade e no processo, ao invés de haver evolução, há percas, você também vai se perder no caminho. Sim, Isso acontece com muitas igrejas que a gente fala, nossa, eu mesmo já congreguei em igreja, assim, que fechou, eu amava, nossa, adorava, foi um ministério que eu fui apaixonada. E hoje, com um pouco de entendimento que eu tenho, eu consigo entender completamente.
A questão da identidade que se perdeu e vai passando tempo, vai se perdendo. Chega uma hora que você sabe de como você começou, mas você não consegue mais retomar, de tão perdido que você está. Aí eu te pergunto, Cris, e a culpa é de quem? Do líder. João, quando escreveu o Apocalipse, está até aqui nosso irmão Azarias, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas quando o anjo vai disciplinar a igreja, ele não fala com a igreja, ele fala com o líder. Ele fala com o anjo da Exatamente. igreja, o pastor da igreja. Então, a igreja é a cara do pastor. Quanto mais espiritual Ponto. for o pastor, quanto mais ele se aproximar de Deus, mais a igreja terá sua característica de uma igreja espiritual, uma igreja cristã. Agora, quanto mais o pastor se afasta de Deus, quanto mais o pastor é distante de Deus, mais a igreja é uma igreja fria. Aí não há manifestação de dons espirituais, não há mais batismo com o Espírito Santo. Eu sou de uma época que a gente pregava e os demônios caíam no meio da igreja. Hoje Eu adoro não. pregação que o demônio manifesta no meio do culto. Eu não tenho nem ideia. Tchau, 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 um pouquinho dos infernos. Hoje não. Hoje o demônio não se manifesta. E quando se manifesta, faz acordo com o demônio. Ó, fica quietinho, deixa eu pregar, depois você manifesta aí. E eu posso te falar uma coisa mais grave. Aí, quando manifesta, não tem quase ninguém para tirar, sabe por Tá quê? todo mundo no O mesmo demônio sabe a barco. real identidade. Ó, você quer ver uma coisa? Você falou um negócio forte aí, Cris. O diabo Eu sabe quem a sei, gente é. sabe? Aí você vai tirar, quando você bota a mão, aí Deus permite que o cão olhe e fala assim, crente caloteiro, quem é tu? Fica aí pedindo dízimo e oferta, mas tá devendo a irmã. Não paga o cartão, deu calote no pedreiro. Qual que é a identidade? De caloteiro. O diabo sabe. Você vai ver. Deus permite, minha filha. Deus permite. O diabo vê. E ainda a gente. E tem muitos crentes que não chega próximo para repreender, para tirar em nome de Jesus, porque ele sabe que o nome é de Jesus, mas ele tá tão sujo. E ele mostra uma coisa que ele não é. E se ele chegar perto lá do cão, da pessoa manifestada, ele pode ser desmascarado na frente de todo mundo por uma legião de demônio. Ah, com certeza. Peraí que eu Ah, quero e ver. ainda pode chegar e falar assim: não, o demônio ele é o pai da mentira, é mentira. Provavelmente foi a vez que falou a verdade. Peraí que eu tô procurando um versículo aqui para ler para você. Quer ver? E isso no meio cristão, assim, eu estava nessa questão da inversão de identidade, não saber quem é, ou então a pessoa, uma pessoa simples, humilde, de bairro simples, daqui a pouco Deus sopra o nome e a pessoa muda completamente, já vira popstar. Isso tem sido muito comum no nosso meio. É vergonhoso, sim, é vergonhoso, né? Mas tem Demais, sido Cris, muito comum, demais. as pessoas se perdem. Sabe aquela pessoa que comia cuscuz com ovo e depois porque tá bombando no YouTube, tá com a agenda lotada, começa a querer caviar? A pessoa não sabe nem do que é feito caviar, mas quer Ó, comer caviar às custas da igreja? sei. É isso. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu achei aqui o versículo aqui, Cris. Tá, veja aí. Gente, dei tema das próximas lives. Ó, Se vocês quiserem, bota aí. Atos 19. Atos 19 fala que alguns foram expulsar alguns demônios e chegaram para expulsar esses demônios e começaram a expulsar esses demônios no nome de Paulo, né? Aí o Uhum. demônio respondeu para eles, Atos 19:15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Ó, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Aí o versículo 16 diz: E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos referidos fugiram daquela casa. Você travou, Cris. E o que é que faz para voltar? Voltou?
Voltou? Agora você voltou. Eu acho que é porque já faz muito tempo, não? 53, 54 minutos Ó, já. deixa eu falar de novo. Atos 19, 14, diz que alguns discípulos de Paulo foram expulsar os demônios de um rapaz. Aí eles começaram a falar, sai em nome de Paulo, sai em nome de Jesus. O diabo olhou para eles e falou assim, ó, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus. Mas e você, rapaz, quem você é? Tá com a vida toda errada aí, quer me expulsar? Aí o versículo 16 eu dei risada por quê? Porque além de eles passarem vergonha por não conseguirem expulsar o Satanás, o demônio do corpo daquela pessoa, é esse aí mesmo, irmãos Arias. Os dois ainda levaram um cacete do demônio. O demônio falou assim, vocês vão apanhar agora. Tá aqui na Bíblia, o demônio deu uma surra nos dois. E eles ficaram pelados, tiveram que fugir correndo, todo mundo pelado. Gente, não força, não seja quem você é. Não tenta fingir quem você não é. Não força a barra, não força a situação. Não, não é melhor você chegar e Ô, falar você assim, tá sabe de falando. uma? Não, não vou pregar, vou ficar quieto na minha e eu vou tirar um tempo de consagração, eu vou tirar um tempo para mim, eu vou me reencontrar no processo, eu vou ser cristão, porque por enquanto o negócio tá na minha boca. Não é melhor você chegar e falar assim? Eu mesmo vou tirar minhas vestes que estão sujas, vou botar na Cândida por uns 15 dias para tirar a sujeira para eu vestir de novo. É, tem que estar com a veste limpa, né? Quando Arão foi Então, mais ou sagrado menos isso. sacerdote, Moisés falou assim, ó, primeira coisa, lava as vestes desses aí. Troca as vestes e lava eles. Veste suja não dá, não. Mas o que acontece é que hoje, não falo o povo, mas muitos estão aí no erro, como você acabou de ler, e quer se consertar nos púlpitos. Tá no adultério, na fornicação, tá sendo caloteiro, porque assim, não adianta você dar dízimo e oferta se você é caloteiro, meu amigo. Deus não vai repreender, não, viu? O devorador da tua casa, não. Eu recebo X, dou dízimo, compro a irmã da Natura e não pago. Compro a irmãzinha da Avon e não pago. Quero andar cheirosa, abalando na igreja e não pago. Deus vai repreender o devorador como da tua vida. Se tu mesmo é o caloteiro da vida dos outros. É o devorador da vida dos outros. Você Você tá entendeu o que eu travando, falei, Cris. Tiago? Não. E o que é que eu Eu só entendi a faço? parte do caloteiro só. Não adianta, tem pessoas que andam no erro e elas querem consertar a vida no púlpito, pregando. Elas não têm humildade de descer, ouvir, se limpar, se libertar e depois subir de novo. Porque isso para elas é vergonha. Porque descer do púlpito, está ouvindo? Tô Vocês estão me ouvindo, ouvindo, gente? tô te ouvindo. Descer do púlpito para eles é sinal de vergonha, de humilhação. Então, assim, eu estou pregando dízimo e oferta, estou dando meu dízimo e estou dando calote na irmãzinha que vende Natura e Boticário. Cantor Thiago Silva, um abraço, meu Aí, querido. aí Deus fala assim, como que eu vou repreender o devorador da tua vida se tu tens sido o devorador da vida dos outros, infeliz? Ô, Cris, em cima do que você tá falando, se eu estiver te cortando muito, você pode me chamar a atenção aqui, por favor. Não, eu que falo mais com a boca. Não, é porque esse tipo de pessoas, eles fazem questão de serem vistos. Você já percebeu? Geralmente quem é assim é quem faz mais questão de ser visto. Ó, eu fui pregar numa igreja, uma igreja grande em São Bernardo. Aí pregamos lá, foi uma benção, Deus usou, a casa estava cheia, Deus bradou, porque Deus estava na igreja, não é porque o pregador é bom não, porque Deus estava na igreja. Quando acabou o culto, chegou uma mulher para mim e falou assim, ah, você sabe quem eu sou? Eu nunca nem vi, não sei nem quem é. Não, mas é porque eu sou isso, eu sou aquilo, e eu faço, e eu oro, e cai fogo do céu, e eu tenho tanto isso, isso. Ela deu o currículo dela todinha para mim. Tipo assim, você vê que tem a necessidade de falar assim, não, ó, eu tenho essa necessidade de mostrar que eu sou alguém. Não, não precisa disso. Quem é, a gente sabe que é. Não, não, não precisa nada disso, não.
Não precisa forçar. Quem é, a gente sabe, a gente conhece a árvore é pelos frutos. É pelos frutos. Sim, eu penso a mesma coisa. E a gente conhece as árvores pelos frutos. E tem fruto que por fora é tão bonito, né? O jambo mesmo, é um fruto lindo, cheiroso, maravilhoso. Mas a maioria deles é um gostinho tão insosso, só tem beleza por fora. É igual a questão da dupla personalidade com a identidade. Ô, A gente Cris, conhece a pessoa, vê a pessoa linda, ô, Cris, estilosa, ô, vê lá Cris. pregando. Que fruto é esse, Cris? Pelo amor de Deus, nós é paulista, minha irmã. Você esqueceu disso? Jambo é um fruto que tem lá na Bahia. Eu já comi lá Então, na Bahia. Depois de procura no filha, a gente Google, é é um fruto paulista. Eu vou bonito, saber que assim, lá na grande. Bahia tem jambo. O que que é jambo, minha filha? Tem gosto de quê esse negócio? Aí depois você procura lá no Mercado Municipal de São Paulo, tu deve achar. Fruta de palma. Fruta de palma é um fruto desse tamanho, cheio de espinho, que para você comer tem que cortar com todo cuidado para não espinhar os dedos. Mas dentro tem uma fruta deliciosa, maravilhosa. Você não dá nada. Você olhando você não dá nada, mas quando você abre, você fala, pensa que não me chamou? É isso que acontece no nosso meio. Tem pessoas que você não dá nada, mas quando vai olhar a identidade dela, é uma pessoa correta. Tá com o sapato furado, tá com o terno amassado, às vezes saiu do trabalho, veio pregar para honrar o compromisso, mal deu tempo para sair em casa para tomar um banho. Mas quando prega, é a pessoa. Fala arrastado, às vezes fala errado, mas quando ora o fogo cai, tem batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque além dela ser quem ela é, ela resolveu ser cristão de verdade, seguir Jesus. Do jeito que Sim. ela é, sem agradar ninguém. Ô, Glória, Aí tem gente que quer ser o jambo, só tem cheiro. Quando a gente vai com toda vontade para morder, é um negócio tão sem graça. Não é tão bom assim. sabe o que que Deus faz? Ó, você falando disso daí, eu lembrei daquele fruto do profeta Amós. Amós, ele era cultivador de sicômoros, né? Que é o figo. E o sicômoro, ele tem uma característica que ele não amadurece, né? Ele passa do estágio de verde e quando ele está maduro, ele já está podre por dentro. Ele está maduro por fora e podre por dentro. Então, Amós, sabendo Sim, disso, que o sicômoro ele já apodrece diretamente, ele não chega a ficar maduro, só tinha um jeito de ele amadurecer por dentro. Ele vinha e cortava os sicômoros, né? Ele cortava os figos. Por quê? Porque quando ele cortava e chovia, a água da chuva penetrava no interior do fruto e restaurava de dentro para fora, né? Você pode ver que quando Amós ele vai falar para Amazias, ó, eu não era profeta nem filho de profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então tá cheio de fruta assim hoje, que é bonito por fora, eita Deus, mas tá podre por dentro. E qual é a solução? A solução, minha filha, é que a própria Bíblia diz que Deus trouxe espada. Ele vai cortar muito fruto. Mas não é para te matar, não, meu filho. Deus vai te cortar. É para a água do Espírito penetrar e trabalhar no teu interior. Porque não adianta você ser pouco caiado, bonito por fora e podre por dentro. tem um moço aqui, quem que é ele, gente? Cantor Tiago, sentar para ouvir, né? Prefiro estar sentado para ouvir e aprender. Porque, é assim, Deus dá a estrutura para a gente ver, aprender e não replicar. Faça favor, tá? Eu estou te mostrando, não é para você aprender para fazer, não, viu? É para não fazer. E essa questão da identidade, da mudança da identidade, né? De acordo com as situações, para agradar, ou para chamar mais seguidores, ou para ter mais público, ou para ter mais agendas, eu vejo como uma forma, sinceramente, quase que de venda. Eu Sim. preciso mudar quem eu sou, igual um produto. Eu preciso mudar quem eu sou, porque aí eles vão me adquirir. Imagina que vamos passar por um papel desse? Cauã, meu filho. Nunca! Pai do Senhor. Desculpa, Cris. Não posso, não posso fazer isso, não. A Cris, que prega no Congresso, a mesma Cris que estava ontem na reunião das irmãs. A mesminha. Só que no Congresso eu tô com cara de rica, né? Maquiada, linda, maravilhosa. Ontem eu tava só o pó da rabiola. Olha o golpe Mas aí. continuei sendo a Golpe. mesma Cris. Isso é golpe, viu? Você para de dar golpe nas pessoas, viu, Cris? Isso é golpe. Ó, irmã Zarias, ó a sua ovelha dando um golpe aqui na igreja, aqui, ó.
Mas eu sou a mesma, eu não posso mudar. E eu bato muito nessa tecla, assim. Eu cheguei do trabalho, fiz um comentário com o Rony. Aí o Rony falou, Cris, você não precisava passar por isso. Eu falei, mas não foi eu que passei, foi a pessoa que falou. Eu continuei a mesma coisa. A pessoa que me cutucou, achou que não ia receber, recebeu de leve, no meu tom, e ficou chato para ela, não foi para mim. Né, conversando com ele, né? Ficou chato para essas duas pessoas, não foi para mim. Aí ele falou assim, mas não te abateu em nada? Eu olhei para ele e falei, Rony, meu filho, eu sei quem eu sou. Eu vou deixar os outros me abater? Claro, não sou Mulher Maravilha. Tem momentos, sim, que nos abatemos por algumas situações, aí a gente respira fundo, se restitui e segue. Mas não a ponto de chegar em casa, passar a noite sem dormir, cabisbaixa, chorando. Imagina, no outro dia, ter um dia longo pela frente. Não posso, não. Gastar energia com Isso é coisa que não me dá verdade. Ô, paz. Cris, o papo tá bom, mas meu celular já tá descarregando. Eu esqueci o meu carregador lá no serviço, só amanhã para me pegar. Mas uma hora aí nesse bate-papo, acredito que foi bastante edificante. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui a gente não preparou nada não, tá? Aqui é só a Bíblia Não, aberta e a mente aberta e o negócio vai fluindo aqui. É nada automatizado aqui não. Que é espontâneo. eu não gosto desse negócio também assim, não. Aquele negócio mecanizado, não. Eu não gosto. Eu não sou assim, por que eu vou fazer negócio assim? Eu sou espontânea, por que eu vou fazer negócio, né? Eu gosto dessa interação. É minha com você, de quem participa, e é isso. E agora eu que falo. E as palavras finais, Tiago, quais são? Palavras finais é assim, gente. Seja quem você é e se aproxime mais de Cristo para se parecer mais com Cristo. Não tem outro caminho, entendeu? Tiago 4,8, repito. Aproxime-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é vaso, você é pó, você é terra. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Não deixa ninguém diminuir isso que você é, não. Você é uma pessoa especial, você é um instrumento usado nas mãos de Deus. Goste quem gostar, entendeu? Quem gostar, amém, vem para somar. Quem não gostar, pega a senha, vai para o final da fila, a vida continua, faz parte. Só que mantenha a sua identidade, quem você é. Não mude para agradar pessoas, não mude para agradar ninguém. Porque o único que perde com isso é você. Jesus não mudou para agradar ninguém. Jesus pregou para indoutos e doutos, para doutores e para ignorantes, e ele não mudou a mensagem, muito menos quem ele era. Então, a mesma palavra que eu deixo nessas considerações finais é: seja quem você é, entendeu? E faça essa autoanálise, como acho que a irmã comentou aí. Se você. Fala, pastor, você quem eu sou, mas quem você as pessoas que te veem, o que você é, te leva as pessoas a conhecerem Deus ou se afastarem de Deus? Fica essa reflexão para você, tá bom? Foi uma benção e eu não vou apagar a live não, tá, Cris? Vai ficar aí no meu feed. Tá, agora o que é que eu posso falar? Olha só, você que está me ouvindo. Você não teve a opção de escolher os números do seu CPF, do seu RG, do seu título de eleitor, do CEP da rua que você mora. Você não teve a opção de escolher nenhum número da sua vida. E no meio você não teve a opção de escolher nada disso. Aí você tem a escolha de ser quem você realmente é ou de não. Você vai abrir mão de ser quem você é para agradar os outros? Não, né? Se você fala que você é imitador de Jesus, Jesus não, ele foi quem ele foi até o fim. Eu sou quem eu sou e acabou a história. E se é para mudar, vamos mudar para ser como Jesus Sim. e não para agradar o homem, porque a gente serve a Jesus. Se é para mudar, deixa eu olhar aqui. Jesus faria o que no meu lugar? Qual o comportamento de Jesus? Eu procurar ser bem parecidinho a ele. E só isso. Você tem a opção de procurar ser imitador de Cristo, não para agradar homem, mas para agradar Jesus. Você tem a opção de se automutilar todos os dias para agradar o homem. E detalhe, o homem nunca vai reconhecer o que Vai você faz não, por ele, só que vai vai perder não, vai você. não. Ou seja, seja você em qualquer lugar, né? Comporte-se de acordo com o ambiente, as pessoas que estão, mas nunca largue a sua cultura, o seu jeito de ser. Nunca, 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 nunca faça isso, porque você está se automutilando aos pouquinhos. E é isso. É isso aí, povo de Deus. Agora, melhor do que isso, só o pessoal aí já está divulgando aí.
Dia 25 tem vigília, viu, gente? Você que gosta de vigília aí, vou puxar a sardinha aqui para vigília Tempo de Avivamento, todo último sábado do mês, a partir das 23 horas. Entra aí no meu feed, aí no meu Instagram, tem o endereço, tem um banner da vigília. E vamos lá, vamos dar lugar que vai ser top, gente. Cris, obrigado, viu? Ah, Deus não. abençoe. Propaganda, propaganda também. Vou fazer propaganda. Dia 29 de abril tem um evento de mulheres aqui na minha igreja, Aí, ó. tratando a raiz de amargura e vai ser bênção demais. Nossa, vai na Um vigília dia sábado, vinte e 29 cinco de de lá, já abril. vai pro dia 29 lá na igreja da Cris. Ela vai deixar aí nos stories, no feed aí, as datas, o banner certinho. Você vai lá, dá uma força pra ela, vem pra cá pra vigília e vai ser benção. Ô, Tiago, não é legal as pessoas comentarem quais os próximos temas que elas queriam de live? Isso. Posta aí, pode ser coisa polêmica, coisa escabrosa, esse assunto é bom demais. Dá muito pano pra manga. Não é isso? É isso aí, gente. Se não quiser comentar aqui agora, que eu já Então, estou ó, encerrando, eu estou com 1%, mas posta nos comentários aí que vai paz, ser benção de Deus. paz e Shalom Adonai. Lehi, a paz do Senhor Jesus e até. Gente, eu sou mais simples. Tchau, beijo no coração. Fica com Deus. Cheiro.